Amém, queridos? Deus é bom e é bom em todo tempo. Eu acho que Deus tem movido o nosso coração para falar a respeito da coletividade, da convivência. Eu acho que Ele está querendo ajustar a gente para algo maior. Amém? Quando a gente é ajustado na convivência, quando a gente é ajustado na unidade, porque a unidade é diferente de união. Amém, irmão? União liga algo a alguma coisa. Você tem uma união, você tem dois tubos, você precisa de uma união para ligar os dois tubos. Unidade não são duas coisas unidas. Unidade é unidade, não tem diferença, é tudo a mesma coisa. Eu gosto do exemplo do saco de batata. Um saco de batata não está em unidade, está unido, amém? Ele está reunido no mesmo saco. Agora, quando você faz purê, tem como você falar essa batata é aquela menor, essa é a maior? Tem como? Não, então unidade é você ser o purê de batata. Então, eu acho assim, até levando para o lado um pouco engraçado, né? O purê de batata vai virar purê, às vezes ele é um pouquinho amassado, né? Às vezes não, toda vez. Ele tem que ser amassado até ele pegar a forma, ele perder a sua propriedade rígida, ou rija, como diz aqui em Portugal, para ele se tornar algo macio, algo soft, algo suave, Deus amado. Eu estou muito americano hoje, eu falei inglês pra caramba. Fiz minha aula de inglês hoje, muito engraçado. Oh, Deus. Então, a forma de Deus nos tornar um purê de batata é Ele falando a respeito do nosso amor, a respeito da gente andar em unidade. Por isso que Ele tem levantou o Alan para falar a respeito de servir o Senhor, a honra. Quem veio aqui domingo? Foi uma palavra poderosa, não foi? Rapaz, foi benção demais. E aí, trouxe a Tânia para falar também sobre o amor aos irmãos. Eu no outro domingo, acho que eu falei também um pouco sobre amor na família, sobre como os filhos devem ser tratados, marido e mulher, a respeito de honra. E aí, eu creio que Deus ainda está nessa vibe de falar sobre a unidade. Por quê? Porque, irmãos, toda vez que um profeta ele predisse que algo grande aconteceria, Deus preparava o povo na unidade. Eles colocavam o povo para se formar diante do tabernáculo, colocava a banda de música para tocar, e eles começavam a falar e a andar em uníssono. Então, as pessoas sabiam, identificavam o povo de Deus pela unidade. Eles não diziam, ali tem 3 homens, 4 mulheres, não. Eles viam um povo unido. Por isso que eles temiam muito, porque eles entendiam que o princípio de Deus, ele faria com que eles vencessem. Por quê? Porque eles estariam, como diz em Romanos 12, do mesmo parecer, na mesma disposição mental. A gente vê lá em Gênesis 11, se eu não me engano, a Torre de Babel. O próprio Deus fala que se Ele não impedisse aquilo ali, por eles estarem no mesmo parecer, na mesma disposição mental, nada poderia impedi-los. Eles estavam, na verdade, com um propósito ruim, porém, eles estavam trabalhando de forma unida, falando a mesma linguagem, todos pensando a mesma coisa no mesmo propósito. E aí, teve ali a distribuição de línguas, ou a confusão, ou a multiplicação de línguas naquele lugar, para que eles não conseguissem progredir com aquele mal feito que eles estavam fazendo, que eles queriam construir uma torre onde eles pudessem chegar à altura de Deus com soberba. A soberba era o alicerce daquela torre. Amém, irmãos? E aí Deus fala, se não impedir eles agora nada vai poder impedi-los. E aí foi quebrada aquela unidade, eles não puderam seguir com o propósito deles. Porém, a gente vendo na igreja, quando Deus ele começa a falar a respeito de amor, de cuidado, de servir, é porque ele está nos preparando para conquistar algo novo. Não é à toa que a gente está com o ano de quê? Da expansão. Deus falou isso comigo. Deus tinha falado isso com o Alan também. Quando eu fui conversar com o Alan, ela falou, pastor, Deus falou isso comigo também. Mesma coisa. Então você vê que a visão de Deus é que a gente expanda. Só que para a gente crescer, a gente não pode crescer deformado, não é, irmãos? Então, para a gente crescer e receber pessoas novas, a gente tem que estar alinhado de coração. Se a gente não está alinhado de coração, a gente não vai poder avançar daqui para frente. Por quê? Porque aí cresce e aí quebra. Uma pessoa que tem algum tipo de impedimento, vou dar o exemplo de mim hoje. Hoje eu fui no ginásio, aí a gente treinou perna, e aí quando eu senti uma dor no joelho, aí eu fui correr. A gente fala no Brasil, taca a perna capenga. Quando eu fui correr, a perna falhou, me abandonou a perna. No meio da esteira, eu correndo a perna, eu tive que pular para o lado da esteira. Falei, não estou conseguindo.
Tentei correr de novo, não consegui, a perna falhou. Falei, tem que dar uma segurada. Porque eu tenho que fortalecer primeiro o músculo, tenho que trabalhar as estruturas da perna para eu conseguir fazer o meu objetivo, que é correr igual eu corri na segunda-feira. Quando foi? My personal trainer. Aí, tá ali, ó. Então, eu quero falar um pouco hoje aqui com vocês a respeito do amor. A Bíblia fala em João 3,16. Acho que todo mundo sabe de cor, não sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. E o 17? O 16 todo mundo tem de cor, né? Aí, alguns falaram assim, dando uma rapteada. Então, Jesus, ele não veio para julgar o mundo. Mas o propósito de Jesus ter vindo foi para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, a gente vê aqui, no 17, agora da versão corrigida e fiel, que fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí, irmãos, a gente precisa entender que a igreja não é um lugar de condenação, amém? A gente está aqui, quando a gente está pregando, não é para te condenar. Eu já estive nesse lugar. Quando a gente está pregando aqui, se a palavra vai de encontro a você em alguma coisa que você está falando, é para que você corrija a sua rota, porque todo o amor... Uma vez eu ouvi falar, ô pastor, isso é amor? O senhor está corrigindo, o senhor pega no pé, não sei o que, isso é amor? Claro que é amor. Se não fosse amor, não estava nem aí para ninguém, não é? Faça o que você quiser, vive a tua vidinha, chega aqui, é um clube social, a gente toma um café, não sei o que, você vai embora, não me dá dor de cabeça e nem trabalho. É muito fácil ser pastor assim. Pastor que não vai atrás da ovelha, que vai tirar o carrapicho, é muito fácil, né, irmãos? Então, assim, a questão é que no amor, há correção de rota. E aí, uma vez eu ouvi que ser firme não é amor. Irmão, isso é mentira do diabo. Ser firme é amor, sim, porque quando você era criança, a gente tem um monte de pai e mãe aqui, quando o filho era criança, o pai e a mãe era firme com ele e não era para machucar, não é? Vamos dizer, a Ellen está aqui na minha frente, está com a mãe do lado. Se a Ellen fosse colocar a mão numa tomada, ou aqui fala uma ficha, a mãe não ia deixar. E a Ellen, se ela insistisse, a mãe ia corrigir ela de forma mais firme. Por quê? A Ellen poderia ter achado ruim o tipo de correção, mas estava sendo livrada de um dano, não é? Então, se bem que antigamente os pais deixavam levar o choque. Deixa ele ver mais não. Deixa ele. Bota lá, você vê. Vai ser bom, bota lá. Aí a criança ia, eita, nunca mais botava a mão na tomada. Nunca mais. Eu fui criado assim, gente. Meu pai deixava eu botar a mão na tomada, tá? Ele, tu vai botar? Tá querendo teimar? Então bota. Então bota. Aí eu levei um susto, depois quando ele falava assim, tu vai? Então vai. Aí eu já, tem alguma pegadinha aí, é melhor não ir não, que vai dar problema. Então vamos lá, Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A repreensão não é que Deus vai vir e vai te dar logo um tapão e vai-te embora, não. Repreensão se você fez algo errado, ele te repreende e te corrige para que você volte para o lugar certo, amém? Hebreus 12, versículo 5. Hoje é o Luiz ali, o Luiz consegue ir na velocidade da luz, vamos lá. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então aqui a gente já pode pegar um ponto que tem um monte de gente dentro da igreja que não quer ser corrigido. Muito bem, então não diga que você é filho de Deus, você é bastardo, amém? Você é filho de outra pessoa que está morando na mesma casa, amém, irmãos? Porque o filho, ele ouve a correção do pai. Então nós somos o quê? E o povo lá fora que não ouve é bastardo, amém? 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia.
mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Então você vê que a correção, ela é algo que vem, inicialmente não é confortável, não é? Quem gosta aqui de ser corrigido, levanta a mão. A segunda vez que eu pergunto, é a única pessoa que levanta a mão é o Marco. Amém. Você está no caminho certo, meu filho. Que você, na correção, a sabedoria. Então, assim, eu, na minha carne, eu não gosto de ser corrigido. Eu acho que a grande maioria aqui, eu acho não, tenho certeza, se você não levantou a mão, a maioria aqui não gosta de ser corrigido. Porque na hora, é ruim ser corrigido. Quantas vezes eu fui corrigido? Quantas vezes? Tem gente que foi tão corrigido de forma tão desequilibrada que isso causou uma ferida. Porém, com o Senhor é diferente. Deus, Ele corrige para trazer a gente para um melhor lugar. Amém, gente? Inicialmente, às vezes pode não parecer ser tão bom essa correção, tão boa. Mas ela vai fazer com que nós, quando exercitarmos a correção, porque não é só o ser corrigido, é andar naquilo que foi corrigido. Amém? Se eu falei aqui, não bota mais essa mesinha para cá. Por quê? Porque aí o ministro, quando quiser andar para cá, ele vai dar um bico na mesinha, vai voar vidro para todo lado. E aí, corrigiram. Corrigiram, o que aconteceu agora? Ele exercitou a obediência naquilo que foi corrigido e agora não tem mais o problema. Ele ou quem foi que arrumou aqui. Se foi o Anderson, se foi a Suzana, não sei quem foi. Então agora não tem mais o problema, por quê? Porque a correção livrou do dano. Amém, irmãos? E aí, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, se você está meio barro, meio tijolo, você está manquejando, aí você vai ser corrigido, vai se acertar, e agora você não vai mais. Porque, olha só, se o cara está com problema nessa perna, querendo ou não, irmão, você está com problema nessa perna, você vai começar a andar. Se você fechar o olho, você começa aqui, na linha reta. Quando você vai ver, você está lá do outro lado já, então deu uma volta. Não é assim? Por quê? Porque você não está equilibrado. Quando você é corrigido, você volta para a posição, aí você vai poder fechar o olho e vai andar em linha reta. Porque você está num caminho reto, corrigido, firme. Amém? A correção traz isso para nós. E aí Jesus falou, ele estava falando das cartas para as igrejas, e aí aquilo ali, ele foi falando para cada igreja que existia, e aí ele fala assim, Apocalipse 3:9, se eu não me engano, para a igreja de Laodiceia, eu acho que é. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E aí, essa palavra castigo aqui, eu acho que quando vem para o português fica um pouco complicado, mas vamos trazer ela para o original, para o grego. A palavra castigo é do original paideuo. Pai deu, corrigi, viu? Pai deu, só você lembrar. Eu repreendo e castigo. Essa palavra castigo é paideu, que significa ensinar, instruir, corrigir alguém com palavras firmes. Amém? Então Deus te repreende e fala, menino, repreensão é isso, está fazendo lugar errado, vem pra cá, não quero você fazendo isso, está ouvindo? Isso é o paideu, é o castigo, que traduziram como castigo para cá. Amém? Então, Jesus, ele vai estar sempre chamando a gente, a palavra vai estar sempre chamando a gente para corrigir a rota. E aí, irmão, quem não ama a disciplina, esse é o grande problema. Se você não ama, se você não guarda a correção, se você não ama a disciplina, a pessoa que não faz isso, ela abre uma porta para Satanás entrar na vida dela. Amém? E aí o diabo, quando ele entra, está feita a desgraça. É ele entrar e está feita a desgraça. E aí, eu estava vendo a ministração do pastor Reagan, do irmão Reagan esses dias. Ele estava falando sobre uma mulher. Essa mulher, ela era uma ministra, ela pregava a palavra, só que ela tinha um grave problema com a sogra. E essa mulher, ela tinha um ranço com a sogra mesmo, algo pesado. Mágoa junto com ódio.
E aí essa mulher, ela passava por um grande problema. A filha dela, ela tinha vários problemas de epilepsia. Tinha um problema de epilepsia muito grave. E ela já tinha levado para todos os médicos e nada curava a filha dela. Não existia tratamento, não existia algo que pudesse livrar ela desse problema. Gastou foi dinheiro. E aí você guarda essa informação. A mulher, ela tinha ódio da sogra. A filha dela foi acometida de epilepsia, gastou rios de dinheiro, nenhum médico que ela ia conseguia ter ou uma medicação ou algum tratamento, algum tipo de tratamento eficaz para a filha dela. Por que vocês acham que isso acontecia? E aí, guarde essa informação. Êxodo 23, 25. Abre lá. Êxodo 23, 25. Todos abriram? Vocês estão mal acostumados com a telinha, sabia? Eu olho para lá e fica todo mundo assim, ó, esperando a telinha. Aí não abre a telinha? Quero ver, vou combinar com o irmão lá de trás. Diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E aí Deus fala: e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Existe uma promessa lá, irmãos, no Êxodo. Uma promessa que vem, que a gente pega ela através de Abraão, através de Cristo, que a gente vai andar em saúde divina. Amém, irmãos? E não haverá mulher que aborte, nem estéril. E aí tem uma outra coisa que aqui é algo muito importante, interessante. Teus dias cumprirei. Sabe que se uma pessoa estiver andando fora do amor, se ela não tiver amor no coração, sabia que os dias dela não são cumpridos totalmente, na totalidade? Por isso que Jesus enfatizou tanto que a gente devia estar sempre lavando o coração, não guardando a mágoa. Eu aconselho você a procurar no YouTube A Isca de Satanás, do John Bevere. É muito bom. Irmão, eu já mandei para alguém aqui que está aqui? Mandei para algumas pessoas. Se você quiser, eu vou pôr lá no grupo da igreja. Eu acho que eu fui colocando no grupo, não foi? Todos os episódios. A Isca de Satanás. Irmão, se você não viu ainda, eu recomendo, é excelente. Ele fala sobre as armadilhas, as coisas que o diabo ele levanta para a gente poder cair e ele ter legalidade para querer atuar na nossa vida. Amém, irmãos? E a gente não pode deixar essas picuinhas, essas coisinhas entrarem no nosso meio e a gente ficar rabugento. Por quê? Porque a gente impede o fluir da unção. A unção é algo muito sensível, muito suave. Pensa, o cicio, aquele vento suave. Um vento suave, se tu abanar contra ele, ele desfaz. Amém, irmão? A unção é como um vento suave. A gente precisa navegar nesse vento, aproveitar esse vento, para que a gente possa ter uma navegação tranquila. Então, para esse vento estar sempre ao nosso favor, a gente precisa estar com as velas do nosso barco, do nosso veleiro, bem alinhadas. E aí, essa vela principal no veleiro, a gente pode chamar ela de genoa, não é? A principal, não é a genoa? Vela mestre? Aí, quase que eu acertei. É a mestre? Então a vela principal é o amor. A vela principal do barco é o amor, irmão. Se a gente não estiver andando em amor, e aí a gente vê que Jesus, em João 3,16, ele veio para perdoar, para dar condição do homem ter de novo relacionamento com Deus, não para condenar. Ele veio dar uma condição de salvação. Amém? Amém, irmãos? Por quê? O que precisa para você entrar nessa condição de salvação? Arrependimento. Errar eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar. Mas se não houver arrependimento, não adianta de nada. Por quê? Porque você está andando em obra morta. Amém, irmão? Tiago não falou isso? Mostre-me a tua fé sem obra, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque a obra, se ela não tiver fé, ela é morta. Se ela não for alinhada pela fé, ela é morta. E a Bíblia fala que a fé, ela opera pelo amor. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Galatas 5. A fé, ela opera pelo amor. Então, se não tiver amor, irmão, não vai ter operação, não vai ter manifestação do Espírito.
Você não vai receber uma palavra vinda do Espírito, porque o canal fica fechado. As pessoas, o amor e a honra, eles andam juntos. Quando Jesus foi na cidade dele, a Bíblia fala que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos enfermos com imposição de mão. Por quê? Porque ele não foi honrado como ele deveria ter sido. Não andaram em amor com ele, consideraram ele como qualquer. Ah, é o menino que a gente viu crescer. A família dele está aqui, a mãe, o pai, irmão, todo mundo, sei lá. Cachorro, galinha, tudo que tinha lá. Olharam para ele e falaram assim, é comum. É comum, é como eu e você. Amém? Esqueceram de honrar a unção. E aí a gente na comunhão, a gente precisa entender que cada um aqui carrega uma porção que é extremamente importante para o crescimento da igreja. A Bíblia fala em Efésios 4 que todas as engrenagens, são todas as engrenagens trabalhando juntas que fazem promover o crescimento. Não é uma engrenagem sozinha que vai promover. Sou eu, você, um ajudando o outro de forma cooperativa, a gente tornando a vida do outro mais fácil, para que tudo possa crescer junto, de forma saudável. Amém, irmão? E a gente está realmente entrando num ciclo novo, onde a gente vai experimentar coisas maravilhosas. Deus está movendo gente, irmão, Deus está movendo gente do outro lado da Europa para poder estar abençoando a gente. Eu e você. Amém? Deus é bom, em todo tempo. E aí, a gente vai andar em amor, a gente vai cumprir todos os nossos dias, e a gente vai andar principalmente com amor ao irmão. 1 João 3,6. Vamos lá, 1 João 3,6. Foi? Vai aparecer. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado Quem pratica a justiça é justo, porque Jesus ele é justo. E quem pratica, amém? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, qual é a sua função? Amém, pegou. Desfazer a obra do diabo. Não é fazer a obra do diabo e andar com falta de amor ao irmão. Andar com falta de amor ao irmão é fazer a obra do diabo. Quem você é filho? Então, se você é filho de Deus, você vai andar gerando o fruto do Espírito. E aí, qual é a primeira palavra do fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22? Amém? O amor ele sempre vai encabeçar tudo. Vamos continuar. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, se a gente não está amando o nosso irmão que está do lado aí, olha para o seu lado aí, vai, olha aí, oportunidade. Se você não está amando esses irmãos aí, amém? O que acontece? Você está na morte, você não está andando na vida. Se você não anda amando o irmão, a gente precisa cultivar um ambiente nesse lugar, onde a gente honra as pessoas que estão do nosso lado. É muito bom você honrar o pastor, amém, eu agradeço, eu fico feliz por isso, mas honre também o seu igual, honre aquele que você está liderando, honre seu líder, honre seu irmão, amém? Eu costumo falar que o café é tão baratinho aqui em Portugal, rapaz, chama o teu irmão para tomar um café, café com torrada, abriu agora, vou fazer um merchan, não estou sendo patrocinado, mas vou abrir a fala de fazer um merchan. Abriu aqui como é que fala? Um café. Nessa rua aqui, ó. Gente, uma maravilha. Bonitinho, ambiente gostoso. O pão é feitinho lá, tudo uma delícia. Leva o irmão lá, rapaz. Às vezes você acha que vai sair caro. Caro é ir pro inferno. Caro é ver seu irmão triste. Semeia um pouco de alegria pro seu irmão. Você vai lá. Ó, uma pessoa que é muito fácil de agradar, você leva a Tânia, uma meia de leite com uma torrada, só come isso.
Eu quero ir não sei onde, meia de leite com torrada. Eu quero no café não sei o que das estrelas. Eu chego lá na estrela, é café com leite com torrada. É a meia de leite e torrada. Ficou Deus amado. Então assim, leva o seu irmão para comer uma tosta mista, um coração, uma coisa, tomar um café. Se for comigo, está mais barato, porque eu só tomo café. Raras são as vezes que eu como. Mas, aproveite a oportunidade. Amém? Independente se é rico, se é pobre. Pobre é o diabo, né? Se é rico, se é menos rico. Você convide, irmão. Vamos ter comunhão, promover isso aqui. E aí, vamos lá. Versículo 15. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Homicida, olha que palavra séria. Homicida. É um assassino. Gente, se você odeia seu irmão da igreja, a Bíblia está sendo bem clara aqui, você é um assassino. Como é que você pode odiar alguém que é a pessoa que compartilha da mesma graça de vida que você, da mesma salvação? Tem como, irmão? Pisar no nosso calo sempre vai ter alguém para pisar. Às vezes sem querer, às vezes querendo. Se você identificou que alguém pisou no seu calo, você também está num lugar de imaduro. Então o que você vai fazer? Você vai passar por cima disso e vai andar em amor. Coloca lá, ó, ofensa igual 2 vezes amor. Pronto, você ama ele dobro agora. Faz essa conta na tua cabeça. Te ofendeu, tu vai amar de novo. É fácil? Não, se fosse fácil. Tu acha que foi fácil Jesus ser pregado lá na cruz? Duvido. Quem quer ser pregado aqui, dá uma glória. Então, ame. Mais fácil. Ele já foi pregado. Pronto, você só precisa amar agora. Olha que coisa boa. 16. Conhecendo o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Está vendo seu irmão apertado e não ajuda em nada? Amém, irmão? Ah, pastor, mas eu não sei quem está apertado. Pergunte aí, irmão. Está tudo bem? Como é que está na sua casa? Está tudo certinho? Está direitinho lá? Está precisando de alguma coisa? Fala comigo, não sei o quê. Esse dia eu estava conversando, até o Thiago me ligou, até brinquei com ele. Ele, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Quer não sei o quê? Eu até brinquei com ele, não foi, Thiago? Então, irmãos, isso é importante. Amém? Pergunte. Eu acho que assim, as pessoas que mais perguntam se está tudo bem, acho que é aqui para mim. Carla, Suzana, sempre me perguntam. Marco, Ale e Amanda. Pastor, está tudo bem? Ih, pastor, está tudo bem. O Thiago agora entrou na lista dos que sempre perguntam para mim. Ei, pastor, você está bem? Como é que está? Está precisando de alguma coisa? Está tudo certo? Está sempre perguntando. Isso é bom, irmão. Não faça só comigo, faça com seu irmão do lado. Amém? Às vezes o irmão está aqui vestido de Dolce & Gabbana, porque o irmão estava na vaca gorda. Agora que a vaca deu uma emagrecida, o irmão ainda tem a Dolce & Gabbana, mas às vezes está passando um aperto aí. Aí olha assim, não, esse irmão aí, ó, dá não. Esse irmão aí é cheio de dinheiro, a roupa dele. Amém, irmão, todo mundo um dia passa um desafio. Como é que você vai saber? Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou adivinhar? Deus não está mandando você adivinhar nada, está mandando você perguntar. Vai falar com seu irmão, vai conversar com ele. Eu vou adivinhar, virou adivinha agora, é vidente? Se bem que o profeta é um vidente, né, que vê. Mas não é um adivinhão, né? Deus amado, vai perguntar ao seu irmão, pergunta se ele está bem. Às vezes a gente fica num ciclo de amizade e a gente se fecha naquilo ali e nem percebe. Nem percebe, às vezes a pessoa está passando do nosso lado, está triste, está isso, aquilo, e a gente não está vendo. Por quê? Porque é muito fácil a gente olhar e se colocar na posição de apontar um erro. Ah, irmão, sem vergonha, quer nada com a vida. Ao invés de, irmão, vem cá, tá passando alguma dificuldade? Posso te ajudar em alguma coisa? Por que você tá assim, cara? Tô vendo você com a cara fechada, tal. Não pergunta pro Anderson, que o Anderson é normal. Amém? O Anderson é a cara dele, nasceu desse jeito. Mas ele tem um ótimo coração. Não é porque ele tá com a cara dele assim, estranha, que ele tá de mau humor, não. Quando ele tá de mau humor é mais estranha. Mas ele é uma bênção. Amém, irmão?
Então você olha para o seu irmão, vê ele um pouco caladinho, vai falar com ele, cutuca ele ali, fala, eita irmão, dá um glória aí, crente, o que é? Aí tu dá uma zoada nele, e já vai ficar feliz. Outro dia a gente saiu daqui da igreja, olha que coisa boa. O povo foi embora, outro dia não, terça, né? Ela foi embora, amanhã ficamos eu, o Anderson, o Marco, Antônio. Não é o Marco Antônio, é o Marco e o Antônio. Mas quem ficou aqui com a gente? A gente ficou conversando aqui, batendo papo. Não foi bom? Conversamos um monte de coisa. O Antônio e o Anderson quase deram as mãos e saíram cantando, que os dois são mecânicos. Quase saíram cantando a música da mecânica aqui. Chave de fenda. Brincadeira. Mas e aí foi bom demais, irmão. A gente está em comunhão, fazendo nosso irmão ficar feliz. Amém? Eu vou falar o que a gente faz. Eu aprendi com o meu pastor que a oferta se fala, né? E aí, coisas boas a gente fala. Não vou falar de oferta, irmão. Coisa boa a gente fala. A esmola que a gente não fala, amém? Aí se você falar que você esmolar, é você suprir uma necessidade de alguém. Você suprir uma necessidade, eu fui lá e dei não sei o que pra fulano, porque eu sou bom. Não, irmão. Chega lá e fala aí, oferta pro irmão. Ofertar é uma coisa, esmolar é outra. Esmolar é você suprir a necessidade. Ofertar, você olha assim, vou ofertar aqui, toma, oferta. Amém? E aí, eu fico vendo, às vezes, uma maior oferta vai ser a gente ter um relacionamento. O Thiago e a Vânia andam 40 e poucos minutos para chegar aqui, não é? É ou não é? 45 minutos, mais ou menos. E aí, eu e ela, a gente decidiu ir lá, já que eles vêm para cá, irmãos, vocês têm noção? Às vezes tem gente que mora do lado da igreja e fica com preguiça. Ai, tá chovendo, crente. Anda lá, pega uma criancinha, bota a roupinha, dá banho, nananana, mais 45 minutos vindo, mais 45 minutos voltando. E você não quer vir na igreja do lado da igreja. Deus é bom, né? Rapaz. Aí nós decidimos, o irmão, eles com tanto amor em estar aqui, em estar servindo a gente decidiu, não, cara, vamos lá também estar com ele. Amém? E é tão bom quando a gente está lá, né, Thiago? A gente quer nem ir embora. Chega lá, conversa, corta cabelo. E aí, vamos tomar um café. Aí toma um café do lado. Aí fica feliz da vida. Isso é bom, irmão. Amém? Só não convido as mulheres para irem lá, porque lá é salão, é barbearia. Coisa de macho. Amém, irmão? Então que a gente não venha deixar de estar disponível a suprir alguma necessidade do nosso irmão. É porque a gente fala assim, suprir necessidade, a gente só pensa em dinheiro, irmão. Pelo amor de Deus, dinheiro não é o motivo, é um meio. Amém? Não é o fim das coisas, o dinheiro é um meio. Se você está com dinheiro, é um meio de você fazer algo por alguém. Pelo amor de Deus. Tem gente que é tão agarrada em dinheiro que se passar, pegar um comprimido efervescente, atravessar o Atlântico, sair lá no Brasil, chega lá seco. A gente fala no Brasil o sonrisal, né? Que o sonrisal cai uma gota d'água, aquele bicho faz um... Tem gente que é assim, que é tão pão duro, meu, porque até para dar tchau, balança assim, ó, tchau. Para não tirar a mão do bolso, pelo amor de Jesus Cristo. Aqui não, amém? Amém. Você é próspero. Eita glória, quem vai pagar um café no final do culto? Ih, se entregou, hein? Se entregou, hein? A pessoa, opa, na hora baixou a mão. Eu já tá pago lá atrás, amém, irmão? Ó, mas levanta meio café não, que não é meia não. Meia é só de leite que a Tânia gosta. É o café inteiro. Amém, irmão? 19. Nisto conhecemos que somos da verdade. Diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? Não é para você falar, não, eu estou errado, Deus sabe todas as coisas. Não, nosso coração nos condena, maior é Deus. Ele tem a capacidade de nos tirar dessa posição. Amém? Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele.
E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos é dado. Amém, irmão? Quanto tempo que eu tenho? Deixa eu ver. Aleluia, vai transbordar a gota. 1 Coríntios 13, versículo 1. A gente vai entender o que é amor. 1 Coríntios 13, 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Vocês têm noção, gente? Isso é muito importante. Vamos lá. O que isso mudou na tua vida? É o crente sem amor. Só faz barulho. Nada muda na vida dele. E nada muda na vida de quem ele está tocando. Só faz barulho. Vamos lá. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu fazia essas coisas. Eu era como som que não muda nada. Eu podia fazer todas essas coisas quando eu era menino, agora eu não sou mais menino, amém? Levanta a mão assim, eu não sou mais menino. Tenho consciência, maturidade para entender a minha parte a ser feita. Amém? Igual meu sobrinho fala, perante Deus. Perante Deus, meu sobrinho fala. E aí, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes 3. Mas o maior deste é o amor. Quando Paulo está falando a respeito de espelho, é porque antigamente o espelho era um bronze batido. Amém? Um latão batido. Então ele não via como o nosso espelho de hoje. O nosso espelho de hoje foi feito muito depois. Amém, irmãos? Então eles olhavam o reflexo no aço, ou no bronze, seja lá no metal. Eles olhavam o reflexo, ele tinha ideia de como ele era, mas não dava para fazer a sobrancelha, não dava para fazer o pim, amém, irmão? Porque não dava para enxergar nada, ele só via um borrão. Porque aquilo era o espelho, trazia uma forma que não era a verdadeira, que ele poderia, que era a real forma dele. Então ele olhava aquilo ali e tinha uma ideia de como ele era. Por isso que ele traz esse exemplo. É como um espelho. Aquilo era o espelho da época, amém? Mas um dia vai ser revelado. Quando a gente vê, quando a gente estiver com o Senhor, a gente vai ter o nosso espelho ali. A gente vai poder olhar os detalhes. A gente vai saber todas as coisas. E aí eu vou ler 1 Coríntios a partir do 13:3, na nova linguagem de hoje, para a gente entender com seriedade o que é isso. 13:3. Poderia dar tudo o que tenha e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém, irmãos? E aí, a gente vai voltar lá para aquela história para a gente finalizar, da mulher que eu estava contando para vocês. Quem lembra da história da mulher? Você viu que é importante você andar em amor? Entendemos isso hoje. Como é importante a gente olhar para o nosso irmão, para a gente se ajustar, para a gente estar em comunhão, em relacionamento. Amém, irmão?
É ou não é desse jeito? A gente precisa estar em comunhão, olhando o outro. Porque, irmão, as pessoas têm um pouco de dificuldade aqui ou ali. Todo mundo tem uma certa dificuldade. Amém? A gente precisa entender o lado, o ponto onde a gente pode ajudar o nosso irmão na dificuldade. Não empurrar ele no buraco. Porque empurrar no buraco o mundo já faz. E aí, eu lembro uma vez, a Tânia falava muito isso que o pai dela falava, né? Se tu vê alguém afundando na areia movediça, não ajuda não, porque ele vai te puxar para dentro e vai te tirar de lá, e ele vai sair de lá. E aí quem morre é você. Ele falava muito isso pra Tânia, né, Tânia? Deixa lá morrer. E aí, a gente às vezes cresce com alguns conceitos que a gente fica ouvindo, mas está fora da Bíblia. Se a gente vê o nosso irmão em dificuldade, não é a pessoa que está afim daquilo ali, amém, irmão? Você fala, você corrige, você ajusta a rota, você chama, dá oportunidade, dá outra, fala. Se a pessoa não quer nada, está querendo ficar na sem vergonhice, aí larga ela de mão. Na última vez que eu preguei, eu falei, acho que eu falei a respeito disso, não li? Em 2 Coríntios, e agora começou, o Coríntios me embola. Que eu falei a respeito de alguns comportamentos que a gente tem que sair de perto dessas pessoas. Está falando dos crentes. Crente, o avarento, o egoísta, aquele que não anda em amor, o invejoso. É para a gente nem estar perto dele, é considerar ele ímpio. É sair, tirar ele do convívio. Eu não estou falando disso, dessas pessoas que agem mal. Mas estou falando, a gente precisa olhar o ponto que a gente pode fazer o nosso irmão crescer. Porque se a gente não crescer, para que a igreja está aqui? Se não é para a gente ser aperfeiçoado, para a gente se tornar uma ferramenta habilidosa capaz de transformar vidas. Porque, irmão, o Alan falou aqui, eu já falei isso aqui também um monte de vezes, não existe ministério de banco. Não adianta, todo mundo tem um propósito, e o seu propósito não é ficar sentado ilustrando essa cadeira aí. Até porque ela nem é de madeira para você ilustrar. Ela é de espuma com tecido. Se você passar muito assim, vai ter atrito, vai rasgar. Amém? Eu e você, nós temos um talento, um dom, algo para ser feito e contribuído no reino de Deus. Por mais que às vezes a gente ache que o nosso talento não é tão evidente. Mas a Bíblia fala na parábola dos talentos, um recebe 1, outro recebe 2, outro recebe 5, segundo a sua capacidade. Amém? Jesus não está preocupado com o que você vai receber ou não de talento. Ele não está com essa coisa de... Não, ele está interessado em ver você fazendo aquilo que ele te deu multiplicar. E aí a gente volta para a questão do amor. Essa mulher, ela já não aguentava mais. E aí ela, um dia, numa crise muito forte que a filha dela estava tendo, ela ligou para o pastor, para o irmão Reagan, e pede para ele ir lá, onde ela estava hospedada no hotel, para que ele pudesse ir lá orar pela filha dela. E aí ele chamou a esposa dele e partiu com o carro em direção ao lugar que a criança estava, nessa crise terrível. No meio do caminho, ele sentiu como uma presença de um ser divino. Eu vi na ministração, ele não fala, eu creio pelo que ele falou, que seria um anjo. E esse ser falou para ele assim, ó, chegando lá, você não vai orar pela menina. Você vai falar para esta mulher que ela precisa perdoar a sogra dela e andar em amor com a sogra dela. A sogra dela também era uma mulher da igreja. Era uma serva de Deus. E aí, quando ele chegou lá, ele começa a falar com essa mulher, explica para ela que a falta de amor, ela andando nessa falta de amor, ela abriu uma porta para que o diabo tivesse legalidade para atuar na vida dela, na vida da filha dela. Olha o transtorno. E aí o pastor Reagan, ele fala para ela perdoar, ela entende isso, ela fala, meu Deus, me perdoe. Eu, a partir de hoje, eu perdoo minha sogra, e eu também peço perdão pelo que eu fiz com ela, eu me arrependo desse ato. E aí o pastor Reagan falou, agora você vai expulsar o demônio da sua filha. E aí essa mulher se vira para o demônio e fala, sai da minha filha agora, porque eu ando em amor, você não tem acesso à minha família. E aí a garota é curada e nunca mais teve epilepsia. Amém, irmãos? O diabo, a Bíblia fala, João 10:10, que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida, e vida em abundância.
o diabo ele sempre vai estar procurando um jeito como um ladrão para tentar acessar algo na nossa vida. O ladrão ele não anda e fala, eu vou roubar aqui. Não, geralmente ele planeja, ele passa, ele olha, ele tenta achar uma brecha. E aí, o diabo ele é assim, ele é invasor. O Ministério de Música pode vir. Vou falar para a bateria. Então, ele sempre vai buscar uma oportunidade para querer entrar na minha e na sua vida. Só que nós não vamos dar essa oportunidade para ele. Por quê? Porque quando ele bater na porta, ele vai encontrar Jesus. Quando ele tocar a campainha, o amor vai atender ele. E aí ele não vai poder entrar. Amém, irmãos? Queria convidar você a ficar de pé. E aí, pensa bem. Todos nós somos portadores da unção de Deus. Os irmãos que estão do seu lado são portadores da unção de Deus. Irmão, ande em amor e honra com o seu irmão que está do lado. Porque a gente fazendo isso, Deus vai fazer com que mais pessoas cheguem para esse lugar e a gente possa estar semeando uma novidade de vida na vida dessas pessoas e a gente possa estar provocando a mudança, a alteração de rota na vida dessas pessoas e elas vão realmente dar trabalho, irmão. Você acha que as pessoas vão chegar aqui pronto? Igual aqueles noodles que vem no copo, só botar água quente e está pronto. Não. A pessoa dá trabalho. Você acha que você não deu trabalho? É muito fácil. Olhar para mim hoje eu dou pouco trabalho. Se me comparar de antigamente, eita que eu dou pouco trabalho. Mas antigamente, poxa, meu pastor teve aqui, ele falou, isso aqui ó, tudo você ó. Isso aqui, ele falou pra mim assim, ó, esse lado de cabelo branco, tudo você. Amém, irmão? A gente vai dar trabalho de alguma forma. O importante é, a gente precisa entender que a gente não pega o bebê e joga o bebê fora. Não, a gente limpa o bebê, tira a fralda, bota a fralda limpinha e coloca ele no lugar de novo. A gente não pode jogar bebê fora. A gente joga a fralda fora. E aí a gente vai cuidar dos bebês. Eles vão dar trabalho? Com certeza. Mas aí o irmão mais velho faz o quê? Cuida. Suporta. Fala assim, mano, assim, menino, só Jesus. Só Jesus, mas tem que amar. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graças por essa palavra. Cremos que caiu em bom solo nosso coração. E vamos andar, Senhor, cada dia mais aperfeiçoados no Teu amor. Vamos frutificar e vamos tornar a nossa fé cada vez mais operante, porque o amor vai ser o combustível dela. Te agradecemos, Pai, por tudo. Pela correção de rota. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor está nos preparando para algo muito maior. Muito obrigado, Senhor, porque andamos em perdão, andamos em paz, andamos em harmonia com os irmãos. Em nome de Jesus te agradecemos por essa oportunidade de cada vez mais, Pai, a perdoarmos, amarmos, Pai, semearmos, compartilharmos o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.